Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Apesar do nosso planeta ter boa parte da sua área coberta por água, cerca de 80% do fundo dos oceanos ainda é desconhecido. Isso acontece porque é incrivelmente difícil chegar até esses locais. E além disso, a região consiste numa área gigantesca. Nesse vídeo, vamos descobrir o que há no fundo do mar e por que é um lugar tão assustador. Primeiro precisamos acabar com alguns mitos. Quando falamos que 80% do fundo dos oceanos é desconhecido, não quer dizer que não fazemos ideia do que existe ali. Essa constatação quer dizer que não mapeamos completamente o fundo dos oceanos e não que desconhecemos tudo que existe na parte mais profunda do mar. Já investigamos partes profundas e isso nos dá uma boa ideia do que deve haver no restante das profundezas. Ainda assim, não mapeamos tudo. Afinal, o planeta é imenso e as águas são muitas. As áreas mais profundas dos oceanos, as fossas abissais, por exemplo, certamente inspiram o imaginário de muitas pessoas que se interessam pela vida marinha. O conceito de mar profundo é utilizado pela ciência para se referir às áreas a partir da quebra da plataforma continental, começando com os 200 metros de profundidade e indo até por volta de 11 mil metros, 11 quilômetros para baixo. Lugares como as Fossas Marianas chegam a essa profundidade. O mar profundo compreende várias zonas oceânicas, as chamadas zonas batial, abissal e radal. Cada uma delas possui características físicas, químicas, geológicas e biológicas totalmente diferenciadas. Portanto, os organismos de cada zona são distintos morfológica e fisiologicamente. Na zona batial, por exemplo, observa-se um declive bastante acentuado ao fim da plataforma continental. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a zona está nos limites do continente, que, por definição, é uma gigantesca massa de terra acima do mar. Nos limites do continente, essa terra se torna mais baixa e toma a forma desse declive até chegar no fundo do mar. Esse acidente abrupto chama-se talude continental, que é a descida até o fundo. Porém, é claro que a zona batial não chega até lá. Ela é apenas a primeira zona do mar profundo. Em média, o talude inicia-se a 1.000 metros de profundidade e vai até 3.500. A luz é quase ausente e poucos animais vivem nessa área, por apresentar muitas zonas de oxigênio mínimo. Isso acontece porque a zona da taxa de decomposição e a taxa de respiração é maior que a reposição de oxigênio. Na zona batial, há muitas carcaças flutuando por causa da diferença da densidade da água. Se formos mais fundo, chegamos à zona abissal. Esse é um ambiente que se estende entre 3.500 a 6.500 metros. Ali, há pouca dinâmica de movimento de correntes marítimas, além de quase não haver luz. A região é uniformemente fria. Os animais geralmente são adaptados à gigantesca pressão do lugar. A fauna também é adaptada à falta de luz, sendo que alguns animais apresentam bioluminescência e visão muito sensível. Os animais da zona abissal precisam lidar com a escassez alimentar, já que há pouco o que comer por ali. As espécies dependem dos resíduos orgânicos que vêm das camadas superiores para se alimentar. A diferença dos animais abissais para os radais é a musculatura mais rígida. Isso acontece porque os peixes abissais podem subir até as zonas mais rasas para se alimentar e depois retornar ao domínio abissal. Ao sair da abissal, chegamos ao lugar mais profundo do mar, a zona hadal. As profundidades hadais são todas superiores aos 6.500 metros. Por causa da acumulação de matéria orgânica, a alta pressão e o isolamento geográfico, houve uma elevada especiação na zona hadal. Como consequência, existe um alto grau de espécies endêmicas, ou seja, espécies que só vivem ali. Os peixes hadais são diferentes dos abissais, como eu já tinha dito. A musculatura dos hadais é atrofiada. O motivo é a pouca disponibilidade energética. O consumo de energia por parte deles durante a natação precisa ser baixo. A maioria dos peixes ali são demersais, ou seja, ficam no substrato, o chão do mar, mas possuem capacidade de natação.
O ambiente Adal tem dois contrapontos. Ali, ou os animais são minúsculos ou gigantescos. Podem ser pequenos pela falta de aporte alimentar, como no caso dos animais sésseis, aqueles que não se locomovem. Estes costumam ser pequenos na zona Adal. Já os crustáceos, isópodes, anfípodes e camarões, que podem se locomover, costumam ser enormes aqui. A razão é a alta longevidade e processos metabólicos lentos, que permite a esses animais um crescimento longo e constante, embora num ritmo lento. Bom, mas falemos um pouco das características do mar profundo. Como eu já mencionei, a luz é escassa. A partir da zona abacial até a Adal, a luz solar vai diminuindo consideravelmente até o ponto de ser praticamente inexistente na região Adal. A pressão desempenha um papel de grande importância nas adaptações dos animais. Observa-se que, até os 4.000 metros de profundidade, muitos organismos apresentam uma mineralização mais intensa. Há grandes concentrações de cálcio, calcário, silicato e outros em sua estrutura corporal, seja na parte óssea ou no exoesqueleto. Nos músculos existem as chamadas bombas de cálcio. A partir dos 4.000 metros, muitos filos de animais simplesmente desaparecem. Você não vai encontrar caranguejos, estrelas, ouriços ou anêmonas a partir daí, pois as suas larvas são frágeis e não suportam a pressão. A adaptação das espécies nessas profundezas chega até mesmo a um nível molecular. As cadeias proteicas dos organismos em áreas acima dos 4.000 metros são feitas por ligações peptídicas. Abaixo dessa profundidade, as ligações são iônicas, uma vez que se baseiam em forças eletrostáticas que a pressão não consegue quebrar. Caso fossem peptídicas, haveria problemas com a pressão. O mar profundo é bem oxigenado, porque as correntes que banham essas zonas são ricas em oxigênio trazidos da superfície. Não existem zonas sem oxigênio no mar profundo. Para a manutenção da vida nas áreas profundas, existe uma série de processos que moldam o ecossistema. A produtividade primária existe, mesmo sem luz. Ela é realizada pelo processo de quimiossíntese, realizada por alguns organismos. Porém, a produção energética não chega às dimensões da produção fotossintética. Por isso, as relações ecológicas baseiam-se mais no predatismo, ou seja, os animais comem uns aos outros. Muitos organismos das zonas batial e abissal migram para as águas mais rasas para se alimentar e depois voltam às profundezas. Os animais da zona Adal, porém, não fazem isso. Conforme a profundidade aumenta, as reações metabólicas tornam-se mais lentas. Portanto, os animais demoram bem mais para ter fome e fazem refeições em intervalos longos. Existem diferentes estratégias alimentares no mar profundo. Alguns animais se alimentam de todo o material em suspensão na água, como partículas e zooplâncton. Outros comem detritos que sedimentam no fundo, que por vezes podem ser grandes massas orgânicas. Algumas espécies comem cadáveres e outras raspam o substrato para consumir bactérias e micro-organismos. A predação é praticada pelos peixes que conseguem se locomover e podem buscar alimento. O sistema do mar profundo depende da matéria orgânica produzida nas camadas rasas e que é trazida às profundidades pelas correntes e a sedimentação marinha. Muitas foram as viagens científicas que permitiram revelar uma pequena porcentagem dos mistérios das profundidades marinhas. Em 1872 aconteceu a primeira delas. O governo britânico lançou na ocasião a expedição Challenger para cartografar o fundo oceânico. O resultado foi a descoberta de 40 novas espécies. Desde então, várias outras aconteceram. Entre elas, múltiplas expedições das equipes de pesquisa da Agência Americana de Oceanos e Atmosfera. O Sistema de Informações Biogeográficas dos Oceanos também fez várias. Em 2018, uma expedição australiana descobriu a 4.800 metros mais de 100 espécies de peixes abissais. Alguns sequer tinham rostos, ou seja, não tinham olhos ou boca visíveis, uns monstrinhos, né? Outras espécies eram aterrorizantes, como um peixe-lagarto com uma boca enorme que acabou viralizando.
O aspecto bizarro do animal se justifica por suas duras condições de vida. Para sobreviver, esses animais tiveram que se adaptar ao meio. Por isso, possuem um corpo mole, as peles transparentes, dentes afiados, olhos pouco desenvolvidos, estômagos extensíveis e outras características que nos lembram filmes de terror. Existe também a famosa bioluminescência. Esse fenômeno está presente em 90% dos animais que vivem nas profundidades marinhas. Através dele, é possível criar luz por uma reação química. Os usos são diversos e podem envolver defesa, localização de alimentos e utilização como chamariz para a reprodução. A bioluminescência pode ser difusa, localizada ou por meio de órgãos especializados. Que tal conhecermos alguns peixes abissais, hein? Os caulofrenidae se caracterizam por um pedúnculo sobre a boca, em cuja ponta há um órgão luminoso que utilizam para caçar. Ao viverem no fundo abissal, têm dificuldades para encontrarem pares, de tal modo que a fêmea, que é maior, atua como hospedeira para o macho. O peixe víbora possui dentes desproporcionais e muito afiados que lhe permitem transpassar o corpo de suas presas. Os machos podem chegar a medir 15 centímetros. O Cauloliodos esloane, da mesma família, mas maior, habita as águas de até 4.000 metros de profundidade. Já as Sacofarinsky são semelhantes às enguias. Elas possuem estômagos expansíveis, grandes mandíbulas, daí o seu apelido de peixe que engole, e um órgão luminoso na forma de um bulbo na cauda. Vive aproximadamente a 2.000 metros de profundidade e pode chegar até 2 metros de comprimento. Os crustáceos e moluscos das profundezas não são menos interessantes que os peixes. Os Colossendeis são um gênero de aranhas marinhas, algumas delas bioluminescentes, que vivem em águas profundas. Eles se destacam pelo comprimento das suas extremidades, que podem alcançar de 40 a 50 centímetros, em contraposição com seus pequenos corpos. As lulas vampiras do inferno são capazes de viver nas profundidades afóticas. Elas não possuem um saco de tinta. Em seu lugar, lançam uma pegajosa nuvem mucosa e bioluminescente para espantar os seus predadores. Próprio da zona abissal, o polvo ou telescópio habita as águas tropicais e subtropicais dos oceanos Índico e Pacífico. Ele se distingue de outras espécies de polvos porque é translúcido e possui olhos tubulares. Agora, que tal conhecermos os animais que vivem na zona Dow, a mais profunda de todas? O que será que está nos esperando, hein? Os grenadiers são um grupo de peixes marinhos que habitam o fundo do mar de 200 metros a 7.000 metros. Como um todo, os grenadiers podem representar até 15% de todos os peixes do fundo do mar. Embora não haja luz na zona Dow, as espécies que vivem aqui desenvolveram meios para sentir o seu ambiente. Todos os peixes possuem um órgão sensorial especial chamado linha lateral, que detecta o movimento e as vibrações da água ao seu redor. Nos grenadiers, esse órgão é especialmente bem desenvolvido para compensar a falta de visão. Os grenadiers adais também tendem a ser consumidores de fundo generalistas que comem uma variedade de presas de crustáceos. Como tal, eles são particularmente atraídos por respiradouros hidrotermais e infiltrações ricas em hidrocarbonetos. Essas características são comuns nas trincheiras oceânicas devido à subducção e à atividade vulcânica que ocorre nelas. O peixe-caracol é caracterizado por corpos semelhantes a girinos e pele transparente e viscosa que lhe dá uma aparência bastante estranha. Eles são encontrados em qualquer lugar das zonas intertidais a apenas alguns metros de profundidade até as fossas das Marianas, a mais de 8 quilômetros. Nenhuma outra família de peixes marinhos tem um alcance de profundidade tão grande. Embora o peixe-caracol das fossas marianas só cresça até cerca de 30 centímetros de comprimento, ele é o predador bentônico superior na trincheira, alimentando-se de pequenos crustáceos que habitam o fundo do mar. A enguia abissal Abyssobrutula galatae
tem o recorde de peixes mais profundos já capturados. Um espécime foi arrastado de uma profundidade de 8.370 metros na fossa de Porto Rico em 1970. No entanto, a rede que pegou o espécime pode não ter sido totalmente fechada, portanto, é possível que tenha sido capturado a uma profundidade mais rasa. As enguias abissais, assim como os peixes caracóis, também são uma família de peixes marinhos das profundezas com pele viscosa. Apesar do nome, as enguias abissais estão, na verdade, mais relacionadas com o atum do que com as enguias verdadeiras. Embora não seja tão abundante quanto o peixe caramujo, a enguia abissal também é adaptada às profundezas extremas das trincheiras oceânicas. A textura viscosa provém de um tecido gelatinoso aquoso sobre a sua pele. Combinada com a ausência de espaços aéreos internos, como uma bexiga natatória, essa camada viscosa de tecido proporciona tanto proteção estrutural contra a alta pressão hidrostática quanto alguma medida de controle de flutuabilidade. Além do peixe caracol e da enguia abissal, não há outros peixes que conheçamos que habitem a zona adal a essas profundidades. Esses são os únicos vertebrados vivos que você encontrará abaixo de 8.000 metros. A profundidades maiores de 8.500 metros, os peixes parecem estar totalmente ausentes. Entretanto, os pesquisadores ainda não sabem ao certo por que esse limite existe. A imensa pressão a essas profundidades é a culpada mais provável. Para vertebrados como os peixes, tais pressões são tão grandes que as próprias proteínas são desestabilizadas. Essencialmente, a maquinaria molecular dentro de suas células simplesmente se decompõe. Quanto aos invertebrados, os cientistas também achavam que a zona adal era inóspita para eles. Isso parece ser verdade para alguns grupos de invertebrados que você encontrará em outros lugares do mar profundo, como lulas e polvos. No entanto, os crustáceos conseguiram superar a expectativa. Os pesquisadores encontraram um camarão com até 7.703 metros de profundidade em várias trincheiras do Pacífico. Os anfípodas são um grupo de crustáceos semelhantes a camarões. Eles normalmente têm menos de 1 centímetro de comprimento. Entretanto, os anfípodos que vivem na zona adal são 20 vezes maiores, até 30 centímetros. Até a Universidade de Aberdeen ter recolhido vários espécimes completos numa expedição de pesquisa oceânica em 2012, ninguém os observava desde os anos 80. Como peixe caracol, só agora começamos a observar essas misteriosas criaturas em seu ambiente natural. A imensa pressão hidrostática a profundidades terríveis esmagaria a maioria dos anfípodas, mas esses estranhos gigantes se dão muito bem. A maneira exata como os anfípodas gigantes da zona adal sobrevivem à imensa pressão ainda é desconhecida em grande parte. Pelo menos uma espécie, no entanto, faz sua própria armadura de alumínio para se proteger. Hirondellea gigas, que vive até o fundo da profundeza, Challenger, extrusa uma camada de gel de hidróxido de alumínio sobre o seu exoesqueleto. Ele extrai íons de alumínio do sedimento rico em minerais da profundeza, Challenger, através de reações químicas em seu sistema digestivo. Uma vez expostos à água do mar, alcalina na fossa profunda, os íons de alumínio se transformam quimicamente no gel protetor de hidróxido de alumínio. Como você pode ver, várias espécies interessantes que podem sobreviver à extrema pressão e escuridão na zona adal. Há ainda mais criaturas além daquelas que mencionamos, como esponjas, bivalves e anêmonas nas trincheiras mais profundas do oceano também. Mas ainda sabemos muito pouco sobre elas. Ainda temos muito que explorar nos oceanos e com certeza diversas novas espécies nos aguardam nesses ambientes inóspitos. Ao mesmo tempo que isso nos deixa curiosos, dá um pouco de medo, né? Querendo ou não, o fundo do mar é assustador, já que não conseguimos nos manter lá por muito tempo. Deixe os seus comentários que achou sobre essas descobertas e a gente se vê num próximo vídeo. Obrigado pela sua companhia, sempre muito especial.